3, 2, 1, ação. Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para as nossas experiências com Deus. Começamos hoje um novo caminho, uma nova jornada, uma nova trilha do nosso movimento Casa. Estou muito feliz de estar de volta e ter você de volta comigo. Como sempre fazemos, eu quero convidar você a orar e a dedicarmos esses instantes às mãos de Deus. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por estar na nossa roda de conversa, por estar presente entre nós, no meio de nós, em nós, sobre nós, por nos acolher na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Consagramos às tuas mãos esse tempo, para a glória do teu nome. Amém. Casa. Estamos novamente em casa. Terminamos o primeiro ciclo de 52 encontros e agora começamos uma nova jornada. Nós vamos ter uma experiência bem diferente esses próximos meses, ou mais precisamente essas próximas semanas. Num primeiro momento eu imaginei que nós estudaríamos os 10 mandamentos, mas eu tenho novidades para você. Antes disso, deixa eu te falar, o que gerou o movimento Casa? Como é que o movimento Casa nasceu? O que eu estava pensando quando me comprometi a estudar a Bíblia semanalmente e a fazer essa curadoria ou essa mentoria de estudos bíblicos semanais? Algumas coisas vieram ao meu coração. Por exemplo, eu estava bastante preocupado com a relação que nós temos com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. A nossa fé ela é baseada num livro. E me preocupa bastante a sensação, a impressão, a intuição e não poucas vezes a constatação de que as pessoas conhecem muito pouco a Bíblia. A nossa relação com Deus é muito baseada em clichês, muito baseada em frases prontas e muito baseada numa sabedoria popular que não tem necessariamente muita relação com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Nós temos um texto sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Então eu tinha um desejo de estudar mais profundamente a Bíblia com as pessoas durante a semana. Também eu tinha esse desejo, e tenho esse desejo, de fomentar um ambiente devocional, um ambiente de conversas a respeito do Evangelho, resgatando isso que é a casa. No Novo Testamento, o lugar ou o ambiente fundamental da peregrinação espiritual é a casa, não é o templo. Na nossa tradição cristã, a cristandade fez com que o templo se tornasse o lugar central. Mas no Novo Testamento, o ambiente prioritário de peregrinação espiritual é a casa. Os cristãos do primeiro século se reuniam nas casas. O movimento cristão acontecia nas casas e não nos templos. Somente lá pelo ano 350 que começaram a aparecer os templos, depois da conversão de Constantino, o imperador. Então, o movimento de Jesus é um movimento das casas. E eu tenho esse desejo de ver as nossas casas como ambientes de estudo da Palavra de Deus, como ambientes de conversas a respeito do Evangelho, como ambientes de devoção da família. E muitas pessoas falam assim, pastor, eu queria estudar a Bíblia, mas eu não sei como, eu não sei por onde eu começo, eu não tenho ferramentas para estudar. Então, bom,
eu me comprometo a estar com você uma vez por semana para estudarmos juntos a Bíblia. E você convida seus amigos, ou reúne a sua família, ou você ou sua esposa, você ou seu marido, ou quem mora com você, ali na sua casa. E eu me dispus a isso. E também uma coisa que sempre eu ouço quando as pessoas me seguem, me ouvem aos domingos e me ouvem nas transmissões ou das mensagens que ficam gravadas e disponíveis no YouTube, eu ouço muitas pessoas falando assim: pastor, aquilo que você fala eu fico pensando a semana inteira. Ou pessoas que dizem assim: olha, o seu sermão de domingo foi discutido no almoço da minha casa. Ou eu compartilhei o seu sermão, eu enviei para os meus amigos e a gente conversou sobre o seu sermão durante a semana. Outra coisa que eu ouço também, tem gente que fala assim: será que esse pessoal entende tudo que você fala? Eu digo para você o seguinte: nem eu entendo tudo que eu falo. Então, eu acredito que nem todo mundo entende tudo que eu falo. E, na verdade, há níveis diferentes de entendimento. E eu gostaria de aprofundar níveis de entendimento das coisas que eu falo, tanto para mim quanto para as pessoas que me ouvem, para você, por exemplo. Outra coisa que eu ouço quando as pessoas falam para mim que ouvem as minhas mensagens de domingo, eu escuto gente dizendo assim: eu não concordo com tudo que o Ed fala. Ótimo, isso é excelente, é extraordinário. Inclusive, eu sou um grande incentivador das perguntas, eu sou um grande incentivador dos debates, eu sou um grande incentivador das conversas ao redor do Evangelho e das percepções do Evangelho, das interpretações do Evangelho. Então, eu acho muito legal quando as pessoas dizem: eu não concordo com tudo que o Ed fala. E também eu acredito que muita gente, talvez, desejasse me interromper num domingo e dizer: espera um pouquinho, e aquele versículo, e essa pergunta que você não respondeu, e isso aqui que você falou eu não entendi direito. Se fosse, por exemplo, a conversa do sermão dominical, se fosse, por exemplo, num ambiente de pequeno grupo, se fosse na sala da sua casa, provavelmente você me interromperia algumas vezes. Você pediria para eu dizer: olha, explica isso melhor, ou não concordei direito, ou e esse versículo aqui, como é que você encaixa aí no que você está falando? Então, toda essa percepção, e especialmente a experiência do Movimento Casa, que é uma roda de conversa, me fez ter um desejo diferente para esse nosso próximo ciclo, que é o seguinte: abrir uma roda de conversa sobre os sermões dominicais. Então, daqui para frente, a partir da próxima semana, nós vamos fazer isso. Você que quer me interromper no domingo e não pode, agora na quinta-feira você pode. Você pode mandar sua pergunta, você pode dizer que não concorda, você pode pedir mais esclarecimento, você pode sugerir um livro que tenha a ver. Enfim, nós vamos conversar sobre o que eu disse no domingo anterior, ou sobre o sermão do domingo anterior. Eu, como disse no início, estava pensando que a gente ia fazer os 10 mandamentos, mas essa série que eu comecei agora, Cartas para o Novo Mundo, ela me alcançou de uma maneira muito profunda, ela me capturou. E eu estou muito feliz de mergulhar nas cartas do apóstolo Paulo. Domingo passado eu já falei sobre Romanos. Próximo domingo agora, a carta é de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos falar sobre o Cristo crucificado, o que significa seguir a um Cristo crucificado. E isso deve suscitar muita conversa. Então eu quero fazer isso. A cada quinta-feira a gente vai se encontrar. A roda de conversa que acontece na sua casa, eu vou me atrever a dizer que a gente vai transformar numa grande roda de conversa. E você traz as suas perguntas, você vai poder encaminhar as suas perguntas. Como é que vai funcionar? O que eu estou imaginando para esse nosso próximo ciclo? Toda terça-feira à noite nós vamos abrir uma caixa de perguntas no perfil de Instagram do Ibabe Casa. Então já fica aí uma dica, é muito importante que você siga o
@ibabcasa, que é o nosso perfil no Instagram. Toda terça-feira à noite a gente vai abrir no Stories do Ibabe Casa uma caixa de perguntas. E aí você manda suas perguntas, você fala o que você quiser, manda ali. Essa caixa de perguntas fica aberta 24 horas, que também é o tempo para eu ler e me familiarizar um pouquinho ali com as perguntas, selecionar as perguntas que serão respondidas na quinta-feira à noite. Então a gente vai ter essa conversa. Também na quinta-feira eu vou receber convidados ao vivo. Você vai poder entrar ao vivo, encaminhar sua pergunta do seu pequeno grupo, entra junto com o seu pequeno grupo. Durante o tempo da pandemia, a gente vai fazer isso virtualmente, mas quem sabe mais para frente, eu recebo aqui na nossa casa pessoas para a gente conversar, fazer uma roda de conversa sobre essas questões. E ao final da nossa conversa, eu vou deixar as minhas perguntas para você e para a sua roda de conversa. Isto é, se você tem um pequeno grupo, mantenha seu pequeno grupo, porque o seu pequeno grupo me pergunta, mas eu também pergunto para o seu pequeno grupo. Então, eu vou continuar deixando o design de conversas e as perguntas de provocação para as conversas do seu pequeno grupo. Então, essa é a nossa aventura que começa hoje. A partir de quinta que vem, eu me encontro com você para responder as suas perguntas e para a gente conversar sobre o sermão do domingo anterior, e eu vou provocar você para aprofundar, esclarecer, ampliar a sua experiência com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, com a ministração do Espírito Santo, é um ambiente extraordinário para a gente ter muitas experiências com Deus. Então, eu espero você toda quinta, 20h30, para a gente conversar sobre as cartas de Paulo, as cartas para um novo mundo. Um beijo para você, Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua casa. Até quinta.